Jesus Cristo é meu Deus, único caminho, meu Deus. Jesus Cristo é meu Deus, Ele lavou meus pecados. Jesus Cristo é meu Deus, escuridão cai em seu nome. Jesus Cristo é meu Deus, Rei dos reis que proclamarei. Jesus é Cristo. Cimeira espiritual: quem segue a Jesus Cristo. Jesus enviou esses 12 homens, dando-lhes a seguinte ordem: não vão aos lugares onde vivem os não-judeus, nem entrem nas cidades dos samaritanos. Pelo contrário, procurem as ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anunciam isto: o reino do céu está perto. Curem os leprosos e outros doentes, ressuscitem os mortos e expulsem os demônios. Vocês receberam sem pagar, portanto deem sem cobrar. Mateus capítulo 10, versículos 5 a 8. Em Mateus 4:19, Jesus chamou Pedro e seu irmão André, um pescador que estava pescando na costa da Galileia, e disse: segue-me, eu farei de vocês pescadores de homens. Hoje Deus prometeu aos seus filhos que, se seguirmos as palavras de Jesus, Ele nos fará pescadores de homens. Mas como estamos agora? Jesus, segue-me! Jesus, faz o que eu te digo! Você já faz algo assim? Mas você não deveria fazer isso. Se não tentarmos ficar à frente de Jesus, mas seguirmos as palavras de Jesus, nos tornaremos pescadores de homens de todos os 237 países ao redor do mundo. Então, vamos confessar o nome de Deus Criador com um coração feliz. Jesus é Cristo. Somos filhos de Deus. Todos os problemas acabaram. Satanás vai embora. Cheios do Espírito Santo. Evangelização mundial. Mateus 4, 1 a 11 é a mensagem que nossos remanescentes nunca devem esquecer. Antes de Jesus pregar o Evangelho do Reino a todas as pessoas, ele foi levado pelo Espírito Santo a ser tentado pelo diabo. Ele foi para o deserto. Lá, Jesus orou por 40 dias e noites, sem comer nada. No final, ele estava com muita fome. Foi nesse momento que o demônio tentador veio a Jesus e disse: se você é o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Então Jesus disse ao diabo: a Bíblia diz, nem só de pão deve viver o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus resistiu às tentações do diabo com as palavras de Deus escritas há centenas de anos. Há muito tempo que os israelitas que foram libertados da escravidão no Egito pela aplicação do sangue do Cordeiro Pascal em Êxodo 3:18. Eles viveram no deserto, sem nada, por 40 anos. Do mesmo jeito que Deus lhes deu mana e codornizes para que eles não ficassem com fome naqueles tempos, Jesus venceu a tentação do diabo com a palavra de Deus de Gênesis 3:15. Depois que Jesus venceu todas as tentações do diabo, o diabo foi embora e os anjos vieram para servir a Jesus. O que devemos fazer quando o diabo nos faz pensar: não siga as palavras de Jesus Cristo, a descendência da mulher de Gênesis 3:15 que esmagou a cabeça de Satanás? Em nome do verdadeiro Rei Cristo, devemos lutar a batalha espiritual para quebrar a obra do diabo.
Dessa forma, não executaremos a missão do diabo e nos tornaremos em dama de honra maravilhosa de Jesus. Entre os 12 discípulos que seguiram Jesus, havia um homem chamado Judas Iscariotes. Diante dos problemas e dificuldades, foi enganado por Satanás com os pensamentos de hoje e não conseguiu viver como dama de honra de Jesus. Jesus, responda-me rapidamente agora! Assim, Judas Iscariotes queria receber uma resposta imediatamente e foi enganado pelos sussurros do diabo. Vendeu Jesus e acabou se tornando servo de Satanás e foi levado à destruição eterna. Gênesis 3:15. Descendência da mulher, o Espírito de Cristo, deve estar presente em todas as pessoas nascidas neste mundo. Somente quando o Espírito de Cristo entra em você, você poderá não somente resolver o problema da morte eterna, mas também ter a identidade e autoridade de se tornar um filho de Deus. Originalmente, os humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus, como um ser espiritual feliz com Deus. No entanto, no Jardim do Éden, o mentiroso, alienador, espírito infiel, ladrão espiritual, o Satanás apareceu no Jardim do Éden e enganou Adão e Eva com mentiras para fazê-los deixar Deus. Mesmo que você coma a fruta, você nunca morrerá. Deus lhe disse para não comer, porque no dia em que você comer, seus olhos serão abertos e você se tornará como Deus e conhecerá o bem e o mal. No final, seguindo as mentiras de Satanás que me tornou o governante, caí em pecado e fora da glória de Deus. Assim, privados da verdadeira felicidade e alegria por causa de Satanás e o diabo, sofremos de doenças na mente, pensamentos e corpo. Mas Deus nos ama muito. Ele não nos deixou sofrer com Satanás, que assumiu o poder do pecado, da morte e do inferno. João 3,16. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único. Quem crê em Jesus Cristo não perecerá, mas terá a vida eterna. Gênesis 3,15. A descendência da mulher, Jesus Cristo, veio e esmagou a cabeça de Satanás. O nome de Cristo é o verdadeiro Rei que esmagou a cabeça de Satanás, que rouba e mata minha alma e rouba minha vida. O verdadeiro sacerdote que resolveu todos os meus pecados, maldições e pragas na cruz. Ele é o verdadeiro profeta que abriu o caminho para encontrar Deus. Por isso, você deve aceitar Jesus Cristo como seu Salvador e Mestre para mudar sua identidade de servo do diabo para filho de Deus. Como filho de Deus, o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Cristo, está sempre comigo para me proteger e guiar. Mas Satanás, que nos fez afastar de Deus, sussurra para nós hoje também, para que não seguirmos as palavras de Deus que diz: em nome de Jesus Cristo, de Gênesis 3,15, esmaga a cabeça do diabo, mas siga o caminho mais fácil e rápido. Porque as palavras de Deus, o conteúdo do Evangelho, não são colocados em nossos corações. O invisível maligno Satanás já tirou a palavra de Deus em nossos corações. Então, primeiro, devemos aceitar Jesus Cristo como nosso Salvador e expulsar as coisas sujas do Gênesis 3,15, o pecado original. Devo derrubar Satanás, o diabo,
e aos espíritos imundos que constantemente me perturbam com pensamentos de hoje que são contrários das palavras de Jesus. E assim, o reino de Deus entrará em mim. Então, o que acontecerá se eu não amarrar Satanás que veio a mim como um pensamento? Meu coração se tornará um campo de beira de estrada e será sempre barulhento. Também como um campo pedregoso, estarei sempre fervilhando com pedras esburacadas e duras, batendo umas nas outras. E sofro de pensamentos constantes. O pontudo afiado como um campo de espinhos, onde os espinhos se projetam, se amarranham e quando o vento sopra, você é esfaqueado, dói até se comer. E não importa o que você faz, você vive cheio de feridas de espinhos. Por isso, quando vem o pensamento de Satanás, o mentiroso, ganancioso, trapaceiro, dizemos, Jesus é Cristo. Se você apenas chamar esse nome, acontecerá uma cura incrível. Esta semana, não devemos desistir dos pensamentos de hoje como as presas favoritas de Satanás. Mas como o conteúdo do Evangelho de Jesus é o Cristo, eu o abençoo para se tornar uma dama de honra, orgulhosa e maravilhosa de Jesus, a qualquer hora, em qualquer lugar, e para se tornar a enfermeira espiritual da evangelização mundial que salva a 237 países ao redor do mundo. Deus Todo-Poderoso, devido ao pecado original de deixá-lo em Gênesis 3, eu estava executando as tarefas de Satanás, destinado a viver em um estado de destruição. Obrigado por me chamar para ser seu filho, por meio de Jesus Cristo, a me dar autoridade para vencer todas as coisas. Todos os dias, lutarei a batalha espiritual que não permite que meus pensamentos de hoje se tornem presas de Satanás. Assim, permita-me tornar-me em cimeira espiritual da evangelização mundial e apenas segue Jesus Cristo de Gênesis 3:15. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém.